Você está preparado para ouvir algo que pode mudar a sua eternidade? Uma serva simples, cheia do Espírito Santo, foi marcada por uma visão aterradora e ao mesmo tempo gloriosa. Um sonho profundo onde o arrebatamento se tornou realidade. Pensou que estava salva, mas foi surpreendida por uma sentença que a fez estremecer. Demônios disfarçados de anjos. O povo brincando dentro da igreja, crentes caminhando para o inferno achando que estão indo para o céu. Uma voz do céu gritou: "É tarde demais!" Mas o que aconteceu depois foi algo que você precisa ouvir até o fim, porque ainda há esperança, menos para quem ouve enquanto ainda há tempo. Não assista a isso como mais um vídeo qualquer. É sim, testemunho é um chamado urgente de Deus para a sua alma. Sente-se, respire fundo e prepare seu coração. O que você vai ouvir agora é uma mensagem do céu que pode te livrar do inferno. Sou irmã Detinha, da Praia de Fora, congrego na Assembleia de Deus da Praia de Fora, né? E Palhoça. E eu tenho um testemunho, para mim é um testemunho muito grande para contar para o povo de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus com muito prazer, aceitei Jesus com 17 anos de idade, até hoje tenho permanecido na igreja e sou uma missionária também, prego a palavra de Deus, né? Eu entrego folheto e faço a obra de Deus. Mas eu quero falar para vocês, Deus tem tocado no meu coração, falado sempre comigo. E isso tem me doído muito meu coração. E várias igrejas que eu tenho ido, ponto de pregação, Deus tem chamado de covarde. Que eu tenho sido covarde porque eu não entrego aquilo que Deus tem botado para me entregar. Eu quero dizer para vocês que eu tive uma visão do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso aí, que é uma coisa muito séria. Passou um tempo, mas Deus tem tocado direto no meu coração para falar isso. Eu sei que eu sou uma simples serva de Deus, pequeninha na igreja, eu não sou nada, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que isso vai servir para a salvação de muitas pessoas. Eu estava... Um tempo deu uma parada, irmãos, porque o crente não desvia, ele dá uma parada um pouco. E eu vi dois caminhos, irmãos, tinha um bem largo e tinha um bem estreito. Um caminho bem estreitinho, era muito difícil. Aí eu olhei aquele caminho e percebi que eu disse que um caminho largo é bem melhor. E fui para aquele caminho largo. Naquele caminho largo eu podia caminhar correndo, eu podia rir, podia brincar, e tudo quanto era jeito eu podia estar. E eu resolvi ir para aquele caminho. Não é essa visão que eu tive, irmãos. Eu quero que vocês... Eu estou um pouco nervosa porque uma visão foi muito real. O que aconteceu comigo foi Deus me arrebatou naquele momento. E eu fui para aquele caminho e eu disse, meu Deus, como é fácil andar nesse caminho. Olha ali os irmãos, e eu vi aqueles irmãos, muito simples mesmo, andando naquele caminho estreito, e eles andavam assim, caiu, eles se espetavam, e ali eles sofriam muito. Aí eu disse, por que tanto sofrimento se eu vou para o mesmo lugar que eles vão? Estou no mesmo lugar que eles vão e eles estão sofrendo tanto. E eu ali naquele caminho, mas eu percebi, olhava para eles, era muito sofrimento. E eu estava tranquila, irmão, andando tranquila. De repente, apareceu dois moços jovens no meu caminho e disse, estás no caminho certo. Se escolhesse esse caminho. Quando eu vi, irmãos, ele transformou em um monstro. Ele começou a sair fogo pela boca. E começou a sair um chifre, e eram dois homens, ficou um monstro. E eu fiquei apavorada e saí correndo. Ele disse, mas segue esse caminho é muito bom. E eu continuei seguindo aquele caminho largo, irmãos. E aquele caminho estreito eu olhava, e eu conseguia olhar o caminho estreito também. Só que era muita dificuldade, irmão. Ninguém quer seguir esse caminho estreito porque é muita dificuldade mesmo. E eu estava no caminho melhor, que era o largo. De repente, irmão, eu fui andando, caminhando, e era muita gente naquele caminho largo. Muita gente, muita multidão. E a gente passava
direto assim, andava, corria, brincava, ria. E naquele caminho era muito sério, aquele estreito, eu olhava, eu conseguia olhar aquele caminho, era muito sério. O negócio era sério, irmão. O negócio era as irmãs, aqueles cabelos, aquelas coisas lindas. Mas era muito difícil de passar naquele caminho, irmão. Mas eu achava que estava bem, tudo bem. Estava indo para o mesmo lugar. Mas quando chegou na hora do caminho, irmão, se fechou um caminho. Aquele caminho se fechou só um caminho. O caminho largo e o estreito ficou junto. E de repente ali tinha um porteiro. E eu disse, eu quero passar. Ele disse, não, aqui você não pode passar. Eu disse, como que não posso passar aqui? Todos os crentes entraram. Ele se lembra, aqueles crentes que estavam no caminho estreito, eles conseguiram passar. Mas você estava no caminho largo, não tem como passar. Mas eu fiz tanta coisa para Deus. Como que eu não vou passar? Vocês não vão me deixar passar? Eu trabalhei para Jesus, eu evangelizei, eu preguei a palavra. Eu fiz tudo. E eu quero entrar nesse céu. Eu quero entrar aí, onde que eles estão entrando. Você não consegue, você não pode. Porque você estava no caminho estreito junto com o Senhor Jesus e você saiu do caminho estreito e fosse para o largo. Achasse que era mais fácil, mas aqui não faz entrar. E eu disse, não, mas eu quero entrar nesse caminho, eu quero entrar, irmãos. Porque o mundo diz que não é pecado, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou falando o que aconteceu comigo, irmãos. Eu não quero julgar irmãos, não quero julgar pastor, não quero julgar ninguém. Eu estou falando o que aconteceu comigo. E muita gente diz assim, irmã, pinta o seu cabelo, muda essa veste. Começa um pouquinho, o pecado, irmão, não vem de grande. Ele vem com uma agulhinha, vai enganando, vai entrando pecadinho, vai entrando outro pecadinho, mais um pecadinho daqui, um pecadinho dali, e ali foi um pecadão. Eu tenho meus cabelos longos, eu vou mostrar para vocês, está aqui, ungido por Deus. Irmãos, e eu cortei esse cabelo, e esse cabelo eu não sabia que tinha unção. E eu pintei o cabelo de louro também, porque pensei que ia ficar muito mais linda. Mas o natural de Deus, a pintura de Deus é esta aqui, Ele que pintou meu cabelo agora. Eu usei a tinta do mundo, irmão, não usei a tinta de Jesus, que Ele pinta todo dia meus cabelos fio por fio. E, irmão, eu quero dizer para vocês que a porta, aquele lugar que eles entraram era muito lindo. Eu vi eles falar santo dos santos dos santos. E ele disse, ainda tem uma oportunidade para ti. Eu disse, o que eu posso fazer? Ele sobe aquele morro, que tu vais conseguir atravessar. E se tu conseguir passar e a porta estiver aberta, você entra. Irmão, eu peguei os meus cabelos, eu arrancava os cabelos. O joelho, a perna, braço todo machucado, porque eu subi um morro muito alto, cheio de ramos, cheio de nó de pinho, irmão. Não sei dizer para você que a minha unha saía para fora, o sangue era demais. A gente diz que não vem pelo amor, vem pela dor. Diz que hoje está difícil de servir a Deus, mas naquele dia, se nós ficar, vai ser pior, irmão. Vai ser pelo sangue. E eu fui por aquele caminho que ele mandou, aquele anjo. E eu passei e consegui descer aquele morro já toda machucada, os cabelos arrancados, irmão, da cabeça. Irmão, as pernas todas machucadas, o joelho todo ensanguentado. E eu bati na porta e a porta se fechou, irmão. E aquela voz dizia para mim, é tarde demais. E eu se via, escutava santo dos santos, irmão, era a coisa mais linda de Deus. Quando nós, Pai, vale a pena servir ao Senhor Jesus. E eu, de repente, eu batia como uma virgem louca, como está na Bíblia, as 10 virgens loucas. Eu era uma louca daquela que escolhia o caminho largo. Diz a palavra de Deus, tudo se cumpre, irmãos. Aquelas 5 virgens subiram e as loucas ficaram e eu fiquei no caminho da louca. E eu, de
mas não tinha mais ninguém, irmão, era o desespero, um se arrancava os cabelos, um se ligava, eu pedi a morte várias vezes. Eu disse, me mate, Senhor, eu quero morrer. Eu tentei me matar, eu tentava, mas não morria, não tinha morte, irmão. E de repente eu disse, Jesus, tenha pena de mim. E aquela voz dizia, tarde demais. Aí fui passando, irmão, pelo lado, e tinha um pasto verde, e tinha um morrinho, eu subi aquele morro, tinha uma jovem muito triste. Eu falei com ela, por que estás triste? Ela assim, não me incomode, não fale comigo, porque eu não obedeci a Deus e fiquei, não quero conversa. Mas de repente chegou um anjo, irmão, e eu me alegrei, assim, ainda tem um anjo para me ajudar, e ele chegou. Irmão, eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas eu vou explicar para vocês. O anjo era de vermelho, estava com uma roupinha vermelha, irmãos. E eu me apavorei porque ele estava de vermelho. Eu dizia, o anjo tem que estar de branco, e esse estava de vermelho. Mas Deus disse, olha para os pés dele. Eu olhei para os pés, o sapatinho de algodão, branquinho como neve. E ele disse, eu sou aquele anjo que fazia tu brigar com teu esposo. Eu fui aquele anjo que fez tu tocar no cabelo e cortar. Eu não me agrado desses cabelos que não são cortados. Eu sou aquele anjo que fiz tu pintar o cabelo porque eu não gosto desse cabelo normal. A natureza daquele homem lá de cima eu não me agrado. E ele foi falando comigo. Eu disse, como tu pode ser um anjo? Eu sou o anjo que entro dentro da igreja, muita igreja, eu estou sentado, eles não me vejam. Eu sou aquele anjo. Eu sou aquele anjo que estou enganando os pastores, os presbíteros, diáconos, que não prega a verdade, que não prega a doutrina. E eu disse, não, mas como tu faz isso? Eu entro dentro da igreja com um sapatinho de algodão e ninguém percebe. E estava ali, irmão, falando comigo. Eu disse, sai. Mas eu não tinha mais autoridade, já não tinha mais unção para expulsar aquele demônio, que não era um anjo, era um demônio, vestido com um sapatinho de algodão para não fazer barulho na igreja. Irmão, é o que está acontecendo hoje. Pastor prega a verdade, muito pastor ainda são ungidos com unção, eles pegam com autoridade, mas não tem valor. Pastor que prega a verdade, que fala do amor de Jesus, que prega a palavra, não tem valor. Eu digo porque eu tenho um pastor na minha igreja que é uma bênção de Deus. Eu amo meu pastor, porque ele é um homem que prega a verdade. Lava churianda, lava cai. Irmão, eu choro porque nós temos um homem de Deus nessa igreja que fala a verdade. E nós temos que obedecer, porque um dia o caminho estreito é bom. É difícil, mas é aquele que nos leva para o céu. E de repente, irmão, eu comecei a olhar, tinha um pasto verde, bem grande, irmão, aquele pasto. Tinha um homem com um cajado na mão, mas eu não conseguia contemplar o rosto dele, que brilhava muito aquele rosto. E de repente, ele com aquele cajado estava cheio de ovelha, ovelhinhas branquinhas como neve. Aquele homem, eu tentava olhar para o rosto dele, mas não conseguia. E ele apacentava uma ovelha por ovelha. E eu disse, como eu queria ser uma ovelha dessa, eu dizia na visão. Como eu queria ser uma unção dessa, uma ovelha, para ser passada a mão. E ele falou para mim muitas vezes, filha, te carreguei no colo e não percebesse. Muitas vezes eu falei contigo, mas não obedecesse. Porque vai atrás dos maus conselhos, irmãos. Muitos estão na igreja, não presta atenção na palavra e vive como de qualquer maneira. Mas não é assim que vai subir para o céu. Jesus está voltando, em breve ele vai me buscar uma igreja escolhida de boas obras, labachurianda, labacai. E eu quero ser essa ovelha passada a mão, como aquele
aquela voz vinha: é tarde demais para ti, é tarde demais para ti, é tarde demais para ti. Foi baixando aquela voz, irmão, e de repente eu me acordei numa visão. Corri no quarto da minha filha, que era evangélica, que não deixou Jesus, era pequena, e eu palpei ela, balancei, e ela não acordava. Eu disse: ela foi arrebatada em espírito, ela foi para o céu, que é um anjo de Deus. E não passava mais a hora, era 4 horas da manhã, e eu em desespero, e choro, e lágrimas, eu disse: Senhor, eu fiquei neste mundo de perdição, que não tem morte mais, que procura a morte, mas não vem. E quando eu vi, eu abri a porta, deu 6h30, eu corri no mercado do meu irmão. Quando eu cheguei lá, o mercado estava vazio, não tinha ninguém. Ele tinha ido lá atrás, mas eu não sabia. Deus permitiu que o mercado não tinha ninguém, irmão, naquele momento. E eu comecei depois a falar para ele. Ele disse: eu falei para ti, volte para a igreja, vai. Eu falei: meu irmão, volte para a igreja. Tem a esposa dele, que era muito crente, era muito fiel a Deus, e ela veio de dedo na minha cara falando que eu te dou a última oportunidade. Ela tem problema de surdez, ela não enxerga muito certo, direitinho, mas ela disse: eu que te escolhi, eu te dou a última oportunidade. Irmão, feliz daquele que tem a última oportunidade. Tem muitos que já estão rejeitados. Eu digo porque eu entreguei um folheto, irmãos, e vários folhetos foram entregados para aquela pessoa, e Deus falou comigo: não adianta, porque muitos não dão valor, não dão crédito à palavra de Deus. Muitos valem a pena, agradecem, mas muitos jogam fora. Mas nós temos que continuar fazendo, irmão. Não importa, irmão, se momentos que, irmão, chegar a entregar um folheto e ser rejeitado, seja como aconteceu comigo, que eu entrei numa sala e eles queriam me matar. Você não vai sair daqui viva. Eu disse: eu vou perder minha vida pelo amor a Jesus, eu é lucro para mim. Eu fiquei para eles dizendo: mas Jesus ama vocês, Jesus tem algo na vida de vocês, Jesus quer salvar a vida de vocês. Aquele homem foi com machado para me matar, tirar minha vida, cuspiu, uniu igual um bicho, mas eu não liguei, porque eu sabia que eu partisse naquele momento, eu ia ser salvo, eu ia partir com o Senhor Jesus, irmão. E não é hora de perder tempo, irmão, na casa do Senhor Jesus. Eu fico triste, meu coração essa semana fiquei até aborrecida, porque eu vejo muitos irmãos na casa de Deus conversando, não com Jesus, mas com os outros. Marca o encontro na sua casa, irmão. Faz um café para o seu amigo que está conversando na igreja e convida eles para ir na sua casa. E faça isso. A casa de Deus é casa de adoração, é de louvor, é de engrandecer a Deus. Nós não podemos estar perdendo tempo. Aquele sapatinho de algodão está sentado perto de você, enganando você, e você não está percebendo que ele entra do lado na igreja e fica do seu lado para você conversar com os irmãos, para perder tempo na igreja, irmão, está perdendo a sua salvação. Você está correndo o risco de perder a sua salvação. E Deus tem me dado aperto no meu coração, parece que me vai dar infarto e morrer, porque eu estou covarde. E Deus tem cobrado 4 cultos que eu fui no ponto de pregação, Deus me chamou de covarde, sou mesmo. Mas hoje eu peguei a justiça, eu não sei ler, mas eu disse: Senhor, eu vou fazer alguma coisa, eu vou não perder de ser covarde e pregar. Quando estão usando a internet para botar coisas que não agradam ao Senhor Jesus,
advogado. Olha como é bom ter um advogado ao seu lado. Quando a gente faz alguma coisa errada, vem aquele advogado, abraça, nós pagamos aquele advogado e ele nos defende. Mas quando ele for juiz, não tem dinheiro que vai pagar. E o advogado hoje está querendo defender você, tirar você dessa. Dar uma oportunidade para você conseguir escapar do inferno. Tem gente que diz que não tem mais inferno. Está na Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Tem gente que diz que Deus quer só o coração. Então vai ter que comprar frigorífico para botar lá no céu, para botar o seu coração. E você entrega o seu coração e a sua alma e o seu corpo vai para o inferno, irmão. É isso que está acontecendo. Eu tenho que falar essas palavras para salvar a sua alma. Deus, Ele é fiel. Deus é verdadeiro. Eu quero entregar as palavras em nome do Senhor Jesus e sei que o Senhor está aqui para despertar muitos pregadores que não estão com medo, são covardes. Eu não sei ler, mas o Deus está me dizendo: covarde não entra no céu. Entra aqueles puros, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Quando eu vejo meu pastor pregar com autoridade no púlpito e de canto e falar, eu sinto a unção de Deus. Eu sinto agora nesta tarde a unção do Espírito Santo, que sei que muitas almas vão ser salvas através desse testemunho, porque é verdadeiro. É de uma pessoa que não sabe ler, é simples, mas prega a palavra de Deus. Não olho para ninguém, não olho para a qualidade. É mendigo, eu prego. Se é uma pessoa caída na rua, eu prego. Se é moreno, não olho para a cor, eu olho para a alma daquela vida, daquela pessoa. E o meu esposo, irmão, estava desenganado pela medicina, estava morto. O médico disse: compra o caixão para ele. Mas eu disse: não compro, porque o Senhor ressuscitou Lázaro, que estava morto 4 dias. E ele dá vida pro meu esposo. Os filhos correram, os irmãos correram, mas eu fiquei ali temando com a médica. A médica disse: a senhora é insistente, a senhora não está sabendo o caso do seu esposo. Eu sei, o caso dele é grave. Ele sei que ele pode morrer, mas Jesus não vai deixar, porque Deus tem algo na nossa vida e é grande o que Deus tem. Deus tem confirmado e falado. As almas que eu tenho ganhado, Deus tem muitas almas tem me dado. Muitos filhos Deus tem me dado. Um dia eu sonhei que tinha ganhado a menina e ganhei mesmo a Jussara para Jesus, que hoje eu amo aquela moça como se fosse minha filha verdadeira. E quantos filhos eu já ganhei na fé. Mas pode, irmã, mas ninguém olha para isso, não importa. Se alguém não olhar para o que você faz, é Jesus que vai olhar para você o que você faz. Se ninguém dá crédito para você, não olhe para isso. É os pequeninos que vão para o céu. É aqueles que fazem. Eu quero dizer para você: não perca tempo na igreja. O tempo de conversar em casa, o tempo de falar em casa, vão. Sai da televisão, sai dessas coisas que não vêm de Deus e vai pregar a palavra. Quantas almas estão gemendo aos pés do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia.